PVC informa a decisão do Palmeiras sobre Piquerez e lateral não será negociado. Lateral esquerdo é alvo de clubes europeus, mas a presidente Leila Pereira não vai aceitar fazer negócio. O Palmeiras é um dos principais times da América do Sul e nesta temporada segue em alto nível. O time de Abel Ferreira está nas oitavas de final da Copa Libertadores e aparece bem colocado no Brasileirão. Na última rodada da Série A, o Alviverde venceu o Juventude por 3-1 e está na vice-liderança da competição. Com boas atuações, os jogadores do time palestrino despertam a atenção dos times europeus. A presidente Leila Pereira acabou de vender Luiz Guilherme e Estevão para o velho continente. Já Richard Rios está com a seleção da Colômbia na Copa América e pode receber ofertas. Mas o Palmeiras só vai liberar em caso do pagamento da multa rescisória. A situação do lateral Piquerez é parecida. O jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, trouxe a informação que a diretoria não está disposta a vender o jogador. Reserva pode sair em caso de boa oferta. As notícias do Palmeiras no mercado da bola dão conta que a Juventus da Itália pode oferecer 20 milhões de euros pelo uruguaio. Mas de acordo com o jornalista do UOL Sport, não está nos planos do clube paulista fazer negócio. A decisão da diretoria do Palmeiras neste momento é: Piquerez tem sondagem, tem proposta e não sai, disse PVC, que ainda explicou a situação do jovem Vanderlan reserva imediato na lateral esquerda. Vanderlan não chegou proposta oficial. Provavelmente chegará e se for uma proposta alta, sairá, disse o jornalista em live no UOL Sport. Cria da base do Verdão, o lateral de 21 anos tem 5 jogos no Brasileirão e 1 gol marcado. Atacante deve permanecer no Palestra. Já no ataque, após a saída de Endrick, o treinador Abel Ferreira tem como opções de centroavante, Flaco Lopes e Rony. O português está satisfeito com o desempenho dos dois jogadores. Com isso, esfria a busca do Alviverde por um centroavante. Além disso, foi especulado que poderia chegar uma oferta do Los Angeles por Rony, o que não aconteceu e ele segue no clube paulista. Palmeiras não deve contratar um centroavante por bom desempenho de Flaco Lopes. Foi especulado que o Verdão poderia buscar uma reposição para Endrick, mas isso não deve acontecer já que o argentino está bem. O Palmeiras já encaminhou acerto com 3 reforços na janela de transferências do meio do ano. Agustin Giai, Felipe Anderson e Maurício vão reforçar o time de Abel a partir de julho. Também surgiram especulações que com a saída de Endrick, que vai para o Real Madrid, existia a possibilidade de que o time também buscasse um centroavante, mas foi confirmado que o bom desempenho de um jogador deve fazer com que a contratação não aconteça. A Abel revela decisão sobre busca. Na entrevista, o treinador não teve problemas e não hesitou em revelar que o clube não deve trazer um reforço. Ele assegurou que não pediu um jogador para a posição de centroavante, mesmo após perder Endrick. Não falei à diretoria que preciso de centroavante. Eu falei ao Flaco que se ele não mostrasse toda a qualidade, aí eu ia procurar um centroavante. Eu disse isso a ele, revelou. Abel ainda assegurou que entende que o atual elenco conta com Rony, que além do argentino, também pode cumprir essa função, jogando como um falso 9. Com isso, a possibilidade da chegada de um centroavante se distancia. Estamos muito contentes com o Rony, com o Lopes, e sinceramente não é a posição que nós estamos preocupados, independentemente de o Endrick ter saído, declarou o técnico. Flaco vem dando conta do recado. O comandante português ainda fez questão de elogiar Lopes. Ele destacou que mesmo sendo muito jovem e tendo um começo difícil na equipe paulista, ele está dando a volta por cima e vem sendo muito importante para o Palestra. Na temporada, o hermano de apenas 23 anos já tem 13 gols e 5 assistências em 31 jogos. Flaco é um menino espetacular, gostamos muito dele. Quando o cruzamento entra, ele é fortíssimo no ar. Acho que é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai chegar à seleção argentina. Na minha opinião, eles não têm nenhum jogador com as características dele. E é um jogador que gostamos muito dele, elogiou Abel. Quando um jogador chega a uma realidade de um Palmeiras, com todo o respeito ao Lanús, que é uma equipe aguerrida, mas tem a exigência do clube, a obrigatoriedade de ganhar títulos, de o centroavante fazer gols. Não podemos esquecer que ele é muito jovem, concluiu. Abel Ferreira se torna o treinador mais longe da história do Palmeiras. Treinador português chegou ao Verdão sem nenhum título na carreira, cada vez mais recordista. Em novembro de 2020 começou uma história de amor que ainda não tem previsão de final, mas já está muito feliz. Naquele mês, o Palmeiras anunciava a chegada de um treinador português pouquíssimo conhecido no mundo do futebol, Abel Ferreira. Ao chegar, deu um discurso firme, confiante e garantiu que seu único objetivo era conquistar títulos com o Alviverde.
O técnico nunca havia ganho nada em sua carreira à beira do campo e era uma aposta do Verdão. Parece que nada poderia dar mais certo. 3 anos, 7 meses e 20 dias depois, Abel se tornou nesta terça-feira 25, o treinador mais longevo de toda a história do Palmeiras. Com mais um recorde em sua prateleira pelo clube, o português entende que o que importa não são os números individuais, mas as conquistas coletivas. Não andamos à procura de recordes, afirmou Abel Ferreira. O treinador garantiu que não se importa com recordes pessoais, mas está feliz onde está. O bilhete era para ser de 3 ou 4 meses e estamos aqui há quase 4 anos. Eu já disse várias vezes, nós não andamos à procura de recordes, eles surgem de forma natural em função do trabalho que fazemos aqui, disse Abel. As estatísticas consideram desde a estreia do treinador, na vitória por 1-0 sobre o Bragantino, pela Copa do Brasil, no Allianz Parque. Agora, Abel ultrapassa a marca de Oswaldo Brandão, que comandou o clube por 3 anos, 7 meses e 19 dias entre 5 temporadas, nos anos de 1971 e 1975. Mas Abel conta com outros recordes em seu nome. É o treinador com mais títulos do Verdão, com 10, o único técnico do futebol brasileiro com títulos da Libertadores, do Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Além de ser o estrangeiro com mais taças no futebol brasileiro. Se há alguém verdadeiramente responsável por essa marca, são nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecerem. Se chegamos a esse recorde, tem muito a ver com isso. Para nós da comissão, é um motivo de orgulho. É com grande gosto e orgulho que continuo a ser treinador do Palmeiras, completou o português. Presentes para Abel Ferreira. O treinador está cada vez mais sofrendo com ausências no elenco. Com as convocações de Gustavo Gomes pelo Paraguai e Richard Rios na Colômbia, as saídas de Luan, vendido ao Toluca do México, e Luiz Guilherme, comprado pelo West Ham da Inglaterra, Abel está precisam se desdobrar a cada partida. Mas logo o elenco estará recheado novamente. O Verdão comprou o lateral direito Agustín Giai por 40 milhões de reais do São Lourenço e pode ter o atacante a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências. Além dele, o meio-campista Felipe Anderson vem da Lazio, da Itália, de graça. Por fim, o meio-campista Maurício também foi vendido ao Alviverde pelo Internacional. Palmeiras não deve contratar um centroavante por bom desempenho de Flaco Lopes. Foi especulado que o Verdão poderia buscar uma reposição para Endrick, mas isso não deve acontecer já que o argentino está bem. Bastidores sobre movimentações do Palestra. O Palmeiras já encaminhou acerto com 3 reforços na janela de transferências do meio do ano. Agustín Giai, Felipe Anderson e Maurício vão reforçar o time de Abel a partir de julho. Também surgiram especulações que com a saída de Endrick, que vai para o Real Madrid, existia a possibilidade de que o time também buscasse um centroavante, mas foi confirmado que o bom desempenho de um jogador deve fazer com que a contratação não aconteça. Abel revela decisão sobre busca. Na entrevista, o treinador não teve problemas e não hesitou em revelar que o clube não deve trazer um reforço. Ele assegurou que não pediu um jogador para a posição de centroavante, mesmo após perder Endrick. Não falei à diretoria que preciso de centroavante. Eu falei ao Flaco que se ele não mostrasse toda a qualidade, aí eu ia procurar um centroavante. Eu disse isso a ele, revelou. Abel ainda assegurou que entende que o atual elenco conta com Rony, que além do argentino, também pode cumprir essa função, jogando como um falso 9. Com isso, a possibilidade da chegada de um centroavante se distancia. Estamos muito contentes com o Rony, com o Lopes, e sinceramente não é a posição que nós estamos preocupados, independentemente de o Endrick ter saído, declarou o técnico. Flaco vem dando conta do recado. O comandante português ainda fez questão de elogiar Lopes. Ele destacou que mesmo sendo muito jovem e tendo um começo difícil na equipe paulista, ele está dando a volta por cima e vem sendo muito importante para o Palestra. Na temporada, o hermano de apenas 23 anos já tem 13 gols e 5 assistências em 31 jogos. Flaco é um menino espetacular, gostamos muito dele. Quando o cruzamento entra, ele é fortíssimo no ar. Acho que é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai chegar à seleção argentina. Na minha opinião, eles não têm nenhum jogador com as características dele. E é um jogador que gostamos muito dele, elogiou Abel. Quando um jogador chega a uma realidade de um Palmeiras, com todo o respeito ao Lanús, que é uma equipe aguerrida, mas tem a exigência do clube, a obrigatoriedade de ganhar títulos, de o centroavante fazer gols. Não podemos esquecer que ele é muito jovem, concluiu. Felipe Anderson e Flamengo podem fazer Oscar não jogar mais pelo Palmeiras.
Meio-campista está cogitando sair da China e não descarta reduzir drasticamente os salários pelo retorno ao Brasil. Momento propício para empolgar. O Palmeiras sabe que tem potencial de sobra para novamente vencer vários títulos, ainda mais que existem pontos favoráveis começando pelo seu elenco, que segue forte e vai receber novidades em breve. Uma delas, por exemplo, é Felipe Anderson, considerado uma peça nível A que pode agregar demais ao setor de criação, ainda mais em um momento que Rafael Veiga está em baixa, sem render como nos últimos anos. Além disso, alguns concorrentes estão deixando a desejar até aqui, especialmente o Flamengo, tratado como o principal rival atualmente do Verdão, justamente pela solidez financeira e elenco milionário. No entanto, os cariocas parecem viver uma crise sem fim. Nos últimos 6 jogos no comando de Tite, foram 3 derrotas e 2 empates, além de uma vitória, se complicando de vez na briga pela classificação na Libertadores. Possibilidade de mercado esfriando. A questão é que o nome que gera especulações de mercado envolve tudo o que foi falado acima. Oscar, do Xangai Port, da China. O brasileiro tem vínculo até o fim deste ano, não descartando um retorno ao Brasil. O Alviverde, sabendo das qualidades, chegou a fazer uma sondagem e ser colocado como uma das possibilidades, mas aparentemente deve tirar o pé, neste momento por 3 motivos em especial. De início é levado em conta o fato de que, com a chegada de Felipe Anderson, o setor fica preenchido, até mesmo pela grata surpresa com Luiz Guilherme, que vai ganhando espaço com Abel Ferreira. Além disso, o Flamengo tem negociações bem mais avançadas pelo medalhão, podendo avançar em breve negociando apenas pelo salário e luvas, assinando um pré-contrato. Além do título da Libertadores, Palmeiras tem retrospecto positivo no Estádio Centenário. Veja números. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, isso pode ser definido em breve. O atleta negocia a liberação já no meio do ano com o Xangai para acertar com o rubro-negro carioca, afirmou. Por fim, o terceiro motivo é justamente a questão dos salários, que podem ser um problema aos interessados. O meio-campista é dono de um dos maiores salários do mundo, recebendo 24 milhões de euros, 130 milhões de reais na cotação atual por ano. Vale lembrar que Corinthians, Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro também são outras equipes que espiam essa situação, podendo tentar algo a mais caso o brasileiro não assine contrato no Rio de Janeiro. De qualquer forma, aos que acreditavam que Oscar poderia pintar no Palestra Itália, as chances estão cada vez menores, mesmo sendo importante salientar que não houve uma desistência total.